Oi. Eu gosto assim de. Eu gosto não. Desde a minha conversão, eu sempre peço ao Senhor para que Ele me direcione um livro para ver nas estações, né, que eu vivo. Então, esse ano eu falei assim, o Senhor me direcionou a tais livros. Eu nunca leio a Bíblia inteira. Já li a Bíblia inteira. Mas eu sempre peço ao Senhor, direcione para esse tempo, para essa hora, os livros que o Senhor quer que eu leia para forjar o meu caráter, né? E aí o Senhor me direcionou agora, esse mês, Lucas. E aí eu tô lendo Lucas. E ontem, de 11, eu tava lendo Lucas 11. Coincidiu, sim. Mas eu quero compartilhar isso com você aqui. E um versículo pegou meu coração, mas é um versículo é o versículo 29b, tá? É a parte B. Na verdade é uma frase. Maligna é esta geração. Ela pede um sinal. E aí eu vou continuar, mas essa frase me pegou. E não lhe será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. E aí eu escrevi, Jesus é suficiente. E aí eu vou contar pra vocês. Estava orando sobre uma coisa específica. O Senhor colocou algo no meu coração e eu comecei a orar sobre essa coisa, essa situação específica. Situação específica. E eu falei assim, Senhor, pelo amor de Deus, me dá um sinal, Senhor. Confirma isso no meu coração, porque pra mim isso é loucura. Sabe quando eu escutei uma voz dentro de mim, algo suave. E eu falei assim, Senhor, é loucura, mas me dá um sinal. Me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. E aí o Senhor, teve uma vigília na minha igreja e eu fui. E eu falei, Senhor, fala comigo nessa vigília. E eu nem sabia que a vigília ia receber um profeta do Senhor. Não sabia. Mas assim, fiquei insistindo pro Senhor me dar esse sinal. E aí, o que aconteceu? Ai, Deus é muito bom, né? Nessa vigília, o profeta falou uma frase que eu falei. Engoli seco e falei, tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor. Ele falou assim, você não precisa de sinal nenhum. Ou vocês, não lembro. Mas algo assim. Vocês não precisam de sinal nenhum. Aí eu entendi. Se tivesse, eu não sei se foi gravado isso, se isso tem transmissão. Mas se tivesse, com certeza eu ia pegar essa parte e ia gravar, porque eu faço isso, né? Eu gravo a tela e guardo de alguns. Aí eu falei, entendi, Senhor. E aí eu falei, entendi, não é pra me mover de sinais. O Espírito Santo habita em mim, ele me dá o direcionamento. Ponto. E do final do ano pro começo de agora, eu li um livro sobre ser direcionado pelo Espírito. Então, o Senhor já vinha ministrando no meu coração sobre isso, né? Sobre o Espírito de Deus que habitou em Jesus, habita em mim. E, né, o mesmo Espírito de Deus é o que habita em mim. Então, o Senhor já tinha me direcionado a buscar isso. Só que aí a gente vai, né, levando assim, e eu peguei e falei, tá bom, Senhor, vou me mover. E isso o Senhor já tem me falado sobre também, não se mova por emoção e sim convicção. Então, se o Senhor já tem me direcionado para ouvir a voz do Espírito, né, porque o mesmo Espírito que habita nele habita em mim, o mesmo Espírito dele habita em mim, então, por que eu vou me mover por sinais? Mas aí, gente, é uma luta diária. E aí eu entendi nesse dia da vigília. Só que não o suficiente, o Senhor me deu esse versículo de Lucas 11, versículo 29.
Maligna, é maligna, não maldita, eu falei errado. Maligna é esta geração. Ela pede sinal. Aí eu, eita Deus. E aí eu quero ler Isaías pra você. E por que ele fala isso? Ele tá falando dos fariseus. Ai, em Isaías 53, 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade, das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz e estava sobre ele, e as suas feridas, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse é Jesus. E os fariseus já tinham lido tudo isso. E aí, se você não leu Isaías, eu te convido a ler Isaías inteiro. Ele é grande, gente, é grande. Mas o meu coração queima ultimamente, que eu nem tô vendo quantos versículos, quantos capítulos tem no livro. E leia, somente leia, seja intencional. E aí você pega os fariseus, né? E eles leram tudo isso. E leram, e leram, e leram, e leram. E crucificaram Jesus. É isso. E aí eu me pego assim pensando e pedindo misericórdia do Senhor pro meu coração. Por quê? Jesus veio, sofreu tudo isso que eu acabei de ler pra você. E eu ainda continuo pedindo sinal pra Deus. Maldita essa geração. Maldita não. Maligna. Maligna. O que isso quer dizer? Que a gente é mau. Né? Que a gente é mau. Que a gente ainda pede sinal pra Deus. O sangue de Jesus tem poder, gente. Para e pensa, fala assim: Deus, me perdoa. Me perdoa porque o seu Espírito habita dentro de mim. E a pergunta que devemos fazer é que eu vejo o Senhor falando assim: será que o meu Espírito não é suficiente? Será que o meu Espírito ainda não é suficiente para vocês? O que vocês querem mais? Jesus foi entregue numa cruz, o sangue dele correu, ele morreu por todos vocês. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, de cada um. Não foi só a minha vida, não foi só a minha que eu entreguei para Jesus, mas do mundo inteiro. Entende o peso? Tem um vídeo que descreve tudo isso, que eu acho ele lindo, e descreve tudo isso. Será que o sangue de Jesus não é suficiente para vocês? Olha, o Senhor tem que ter muita misericórdia da gente. Muita, mas muita, mas muita. E a gente precisa muito se humilhar para Deus. Muito. Eu vi a passagem do Gardarenos, eu acho, né? E fala que ele estava possuído, né? Nu. E eu anotei assim: com Satanás ele te humilha, mas com Jesus a gente se humilha. E quanto a gente precisa se humilhar, e quanto a gente precisa pedir perdão, e quanto que a gente não é digno, nunca vai ser digno. Mas o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, ele é infinitamente mais. Ele é infinitamente mais misericordioso, mais ele é o amor. E eu quero finalizar esse vídeo deixando claro que Jesus é suficiente. Você não precisa de um sinal. Ele é o sinal. Você não precisa que o Senhor afirme isso através de um profeta.
Jesus é o profeta. Ai, Jesus é suficiente. O sangue dele derramado por mim e por você já é o suficiente. Entrega o seu coração para ele, de uma forma que você nunca entregou, para ele ser suficiente. E mesmo que o Senhor tire tudo que eu digo, tudo mesmo, ele continuará sendo suficiente. Foca na eternidade. Olhe para ele, não olhe para o mundo e não peça mais sinais. Ele é o sinal. Deus te abençoe.